não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Dentre essas muitas correntes de acontecimento que foram se mesclando, se somando e se potencializando umas às outras para desencadear o processo que hoje nós chamamos de modernidade, existe uma que é particularmente importante, mas que só muito recentemente os historiadores começaram a perceber em toda a dimensão do seu poder e complexidade. E esse foi o reingresso da astrologia no contexto cultural ocidental. A astrologia jamais parou de ser cultivada no mundo islâmico. Houve uma série incrível de astrólogos notáveis. Porém, no Ocidente nós não encontramos nenhum deles antes do século XIII, que foi Guido Bonatti. Né? Mas é só 2 séculos depois que a astrologia se dissemina entre as classes dominantes, as classes falantes, como se fosse uma epidemia. E o prestígio dessa técnica era tal que praticamente não havia nenhum governante, incluindo papas, pelo menos 4 papas tiveram seus astrólogos particulares, que não recorressem de algum modo, em alguma ocasião, aos serviços de um astrólogo. Houve também, evidentemente, um debate muito grande, pró e contra, que depois se repete no século XX em termos não muito diferentes. Eu dediquei a esse estudo muitos anos da minha vida e cheguei à conclusão de que o caso da astrologia é a maior demonstração de inépcia intelectual da história da humanidade. Se você acompanhar tanto o debate que houve entre o século XVI e XVII, como aquele que reaparece no século XX, você verá que a necessidade do impulso de tomar posição pró ou contra foi tão forte que praticamente impediu que as pessoas colocassem os problemas substantivos. Todas as discussões ficaram em temas periféricos, muitos deles de ordem teológica ou moral. E não deixa de ser característico desse tipo de debate enviesado que os argumentos inicialmente levantados em nome da religião acabaram sendo absorvidos pelos porta-vozes da ciência materialista nos séculos seguintes e endossados como se fosse a mais pura realidade. Isso tanto a favor quanto contra. E houve, sobretudo, nós podemos dizer que o ponto culminante do debate é o confronto entre as ideias de 2 pensadores italianos, Pietro Pomponazzi e Pico della Mirandola. O primeiro a favor, o segundo contra. E nós temos a sorte de que no século XX, um estudioso notável, que foi Eric Weil, concedeu um livro precisamente a esses dois, de maneira que você pode ver a coisa pelos 2 lados, pelos olhos
de um dos melhores leitores de texto filosófico que já existiram no mundo. Eric Weil não chega a ser um grande filósofo criador, como Bernard Lonergan ou Xavier Zubiri ou Eric Voegelin, mas eu nunca encontrei quem fosse capaz de compreender um texto filosófico tão bem quanto o Eric Weil, né? As interpretações dele são absolutamente modelares, né? E ele nos deixou então este pequeno livro que junta dois trabalhos, um a filosofia de Pietro Pomponazzi e outro Pico della Mirandola e a crítica da astrologia. E o mais interessante aí é que todo o debate, tanto naquela época quanto no século XX, se trava em torno da explicação ou da teoria que estaria subentendida na astrologia, sem prestar na verdade, sem prestar mais mínima atenção ao fenômeno em si. Ou seja, a impressão que o debate dá é que existe um corpo de doutrinas chamado astrologia, tá certo? Que inclui vamos dizer, uma justificação das técnicas usadas pelos astrólogos, e que, por outro lado, existe um corpo de objeções a essa teoria. Mas, na verdade, até a época em que aparece este debate, não havia teoria astrológica alguma, né? O próprio Weil o reconhece. Ele diz aqui, não existia filosofia da astrologia, nem mesmo metodologia. Os profissionais se atinham aos limites da sua técnica e evitavam cuidadosamente toda a reflexão sobre os princípios e sobre suas consequências possíveis. Em consequência, a astrologia havia se tornado, no fim da Idade Média, uma construção das mais curiosas, sem plano, sem unidade, sem organização. E não deixa de ser característico que o primeiro a tentar dar uma estrutura organizada para a astrologia, o primeiro e o mais notável, fosse um cidadão chamado Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Morin de Villefranche era um cérebro privilegiado e era um dos amigos mais íntimos de René Descartes. E, evidentemente, boa parte das suas elaborações apareceram no curso de conversações com René Descartes. Então, você vê no sistema do Morin uma influência do espírito racionalista que então começava a nascer. O livro do Morin de Villefranche, que se chama Astrologia Gálica, Astrologia Gaulesa, é muito difícil de adquirir, é uma obra em 17 volumes, caríssima, da qual eu só tive a ocasião de ler alguns excertos que foram publicados separadamente. Mas existe um livro de um discípulo alemão, de Morin de Villefranche, que copia os ensinamentos do mestre, assim, igualzinho, né? O homem chama-se Adolfo Weiss, e, para a sorte aí de vocês no Brasil, existe uma tradução, o grande livro do Adolfo Weiss chamou-se de Bausteine der Astrologie, quer dizer, as pedras fundamentais da astrologia, que foi publicado pela editora Kier, em Buenos Aires, com o título de Astrologia Racional. Também em 5 volumes, depois condensados num volume só. Esse problema da astrologia me chamou a atenção. Eu tinha uns 30 e poucos anos, e quando me pus a estudar a coisa, eu logo de cara tive um problema. O problema é que, aos 15 anos de idade, eu havia tomado ojeriza da geometria, por causa do problema do ponto, que, segundo o meu professor de matemática, não media nada, mas que se você somasse vários pontos, obtinha uma reta ou um segmento de reta. E aquilo, meu cérebro empacou ali, falei, mas professor, isso não dá, se você soma vários nadas, você obtém um nada. Não é isso? E
como ele não soubesse explicar aquilo e ele insistisse que o negócio era intuitivo e eu não estava intuindo absolutamente nada, eu decidi que eu nunca mais na vida ia estudar aquela porcaria. Falei, não, isso só faz mal para o meu cérebro. Mas depois, quando apareceu a questão da astrologia, e ela surgiu para mim numa série de conversações com o Dr. Juan Alfredo César Miller, no qual ele me mostrava a importância do simbolismo astrológico para a compreensão da história da arte, da construção dos templos, etc, etc. Eu decidi estudar a coisa e, para isso, era evidentemente necessário você saber geometria e trigonometria, especialmente trigonometria esférica, e eu acabei me interessando muito pela coisa e virei uma espécie de calculador prodígio de horóscopos, que eu calculava assim, 2 minutos. Né? Sem conhecimento de trigonometria esférica era absolutamente impossível você penetrar no assunto. Hoje em dia, você calcula o horóscopo por computador sem você saber absolutamente nada dos procedimentos, mas isso é uma pena, porque os procedimentos técnicos para você calcular o horóscopo, eles têm algo a ver com a própria intimidade da noção astrológica. E, sobretudo, existe uma técnica preditiva que chama direções primárias, que é um cálculo dificílimo, mas que são, vamos dizer, por assim dizer, a joia da coroa astrológica. E quem não estuda isso perde o melhor da história. Então, quando esse debate estoura, sobretudo aí, entre essas duas escolas de Pico della Mirandola e Pietro Pomponazzi, a coisa se equaciona da seguinte maneira. Pomponazzi leu as obras de Aristóteles e lhes deu uma interpretação estritamente materialista. Mas, seguindo a própria orientação de Aristóteles, segundo a qual nada na natureza é muito preciso, e, portanto, a aplicação do método matemático é sempre problemática, como depois a história viria a demonstrar 1000 vezes, ele acabou achando que a filosofia materialista dele deveria deixar um espaço reservado para a possibilidade do milagre, justamente pela impossibilidade de se chegar, vamos dizer, a uma compreensão perfeita e exata dos fenômenos naturais. E, por outro lado, Pico della Mirandola, argumentando em nome da religião cristã, e condena drasticamente a astrologia, sobretudo baseado no seguinte argumento. Ele diz: a astrologia pretende, ao mesmo tempo, fazer previsões sobre o futuro e orientar as pessoas quanto às suas ações. Mas acontece que essas duas coisas são mutuamente contraditórias. Quer dizer, se o futuro está previsto, não há nada a fazer. E se há algo a fazer, é porque não está previsto. Tá certo? Esse argumento teve um enorme impacto na época, sobretudo porque Pico foi um dos autores que, na época, abdicaram da exposição tipo escolástica, que é aquela base de perguntas e respostas, objeções, etc., e trouxe para a discussão filosófica as técnicas da antiga retórica greco-romana, aquela acumulação de argumentos cada vez mais persuasivos. Né? Então isso na época pareceu pareceu uma objeção fulminante, né? E os astrólogos de fato não sabiam o que responder diante disso. Porém, o problema já estava resolvido com 2 séculos de antecedência por Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. Santo Tomás entendeu que não se tratava, vamos dizer, de você contrapor 2 teorias, quer dizer, uma teoria, por assim dizer, da predeterminação e outra teoria do livre-arbítrio, tá certo? E de você tentar resolver teoricamente esta questão, mas que se tratava, como em todas as situações humanas, de você medir exatamente o coeficiente do possível e do impossível. E qualquer ação humana, isso é universal, ela se compõe exatamente vamos dizer, de uma gradação desses 2 elementos. Ou seja, há uma série de aspectos que estão predeterminados, necessariamente, pelo simples fato de você estar numa situação e de você estar, vamos dizer, na data tal. Bom, existe uma série de coisas que já foram feitas e não podem ser desfeitas. Por exemplo, você não pode recuar a sua idade. Não é isso? Você não pode, estando num lugar, estar em outro ao mesmo tempo.
Quer dizer, você tem uma série de processos causais que já foram desencadeados e que são irreversíveis e eles determinam o conjunto da situação. Então aquilo é um elemento absolutamente imutável, intocável da situação. Se não existisse esse elemento imutável, a ação transcorreria no vazio. Ou seja, não está nada determinado. Se você estivesse na total indeterminação, você vai agir sobre o quê? Então, isso quer dizer que o fato de existir elemento predeterminado não é um impedimento da ação, mas ao contrário, a condição básica dela. Por outro lado, se tudo estiver predeterminado, então, vamos dizer, a sua própria pergunta, né, sobre o que vem em seguida deve estar predeterminada também. Não é isso? Então, se chega àquela situação, existe uma famosa história que eu não sei quem inventou, mas de que um rei chamou um astrólogo. Essa piada surge mais ou menos nessa época. O rei chamou um astrólogo para que o astrólogo calculasse a melhor hora para a sua coroação. Porque o rei tinha marcado, mas aí chegou um conselheiro e falou, não, isso é uma coisa muito importante, você não pode fazer a sua coroação num momento qualquer, tem que ser um momento astrologicamente adequado. Daí ele chama o astrólogo e pede para o astrólogo calcular. Mas na hora que o astrólogo vai calcular, chega um outro conselheiro e diz, não, esse cálculo é demasiado importante para você fazê-lo a qualquer momento. Nós precisamos calcular para ver o melhor momento, para você fazer o cálculo do melhor momento. E assim por diante, e eles estão discutindo até hoje. Tá certo? Então, quer dizer, é apenas uma piada, mas ela mostra, vamos dizer, a contradição fundamental da situação. Porém, esta contradição, ela não é uma contradição que existe na astrologia, ela é uma contradição que existe na própria estrutura da existência humana, tá certo? Que é sempre um jogo entre o que está determinado, tá certo? E o que está indeterminado e, portanto, é determinável. Se não houvesse nada predeterminado, não haveria simplesmente situação, tá certo? E não haveria, vamos dizer, um estado de coisas sobre o qual você pudesse agir. Tá certo? Então, por um lado, sem a predeterminação, a ação é impossível. E, por outro lado, a ideia da predeterminação total, ela é autocontraditória pelos motivos apontados na piada. Quer dizer, se tudo está predeterminado, a sua pergunta sobre o futuro também está predeterminada e a resposta que você vai obter também está predeterminada. Tá certo? E isso quer dizer que o conteúdo da resposta que você vai obter já está predeterminado como parte do seu destino e não como um retrato adequado da situação. Por exemplo, pode estar predeterminado que você, ao fazer a pergunta sobre o seu futuro, vai receber uma resposta errada para que o seu futuro verdadeiro, que você desconhece, possa se cumprir na realidade. Tá certo? Então, a ideia da predeterminação total sempre leva, vamos dizer, a contradições intoleráveis. E a ideia da total indeterminação elimina a própria possibilidade da ação, a própria possibilidade do acontecer. Se nada está determinado, nada pode acontecer. É importante entender isso. Quer dizer, a total indeterminação seria a ausência total de quaisquer referências, de quaisquer processos, né, já em transcurso. Tá certo? Então isso quer dizer que qualquer ação possível seria uma espécie de fiat lux, seria um começo do mundo a partir do nada. Está entendendo? Então, o ser humano precisaria ter um poder divino. Mas como ele poderia ter esse poder divino, se esse poder divino, como elemento da sua constituição, já não estivesse, por sua vez, também predeterminado, no sentido em que Deus é Deus desde eternamente, e isso também está predeterminado, ele não pode deixar de ser Deus. Ou seja, a total indeterminação exigiria um poder supradivino. Então, você vê, o simples fato de que a discussão de determinismo e livre-arbítrio tenha se tornado tão importante no Ocidente, já é um sinal de epidemia de miolo mole. Porque basta esta explicação de 2 minutos para você entender, né, que essas duas coisas simplesmente não existem. Né? Não existe predeterminação e não existe o livre-arbítrio no sentido absoluto da palavra. Dito de outro modo, mais claramente ainda, o exercício do livre-arbítrio depende da predeterminação. Se nada está predeterminado, você vai exercer sua liberdade em cima do quê? Então, isso faz parte, vamos dizer, esta exigência faz parte da própria estrutura, né, do modo de existência do ser humano e da existência em geral, porque o que nós falamos da predeterminação e da ação também
existe para um gato, para uma minhoca, para um peixe. Se nada está predeterminado, aonde está o peixe? Ele não pode estar em lugar nenhum, porque para ele estar em algum lugar é preciso que ele já tenha se movido até ali e que, portanto, já haja uma situação definida e determinada. Não é isso? Mesmo as minhocas, as aranhas, as estrelas, tudo que existe. Tá certo? Então, Santo Tomás de Aquino, que era um indivíduo que jamais recuava ante a verdade, é uma coisa que quanto mais a gente lê Santo Tomás de Aquino, mais fica boquiaberto, né, de ver a convicção profunda que ele tem de que tudo que é verdadeiro é cristão. Então ele não tem por que recuar diante de absolutamente nada. Ele diz, se você vem e prova que o negócio é verdadeiro, então, é claro, tem que estar de acordo com a fé. E se parece que não está, é porque a gente não tinha entendido direito ou aquela verdade ou a fé. Então nós temos que remanejar tudo. E ele sempre se dispõe a essa operação, vamos dizer, com uma boa fé e com uma integridade, da qual jamais encontrei outro exemplo na história. Pode existir, mas eu nunca encontrei ninguém. Então, e ele enfrenta essas duas questões, a do determínio livre-arbítrio e a questão da astrologia, que está muito ligada a ela, vamos dizer, com uma acuidade, um discernimento, um senso de discriminação. Bom, hoje a palavra discriminação tem conotações negativas, mas nós não podemos esquecer que na Índia a discriminação é uma deusa, a deusa Viveka, né? A deusa da discriminação. Quer dizer, você discriminar, separar alhos de bugalhos é uma atividade fundamental. Então, Santo Tomás de Aquino entende que não faz sentido colocar a discussão em termos teóricos, como se fossem duas hipóteses antagônicas. Mas se trata sempre e em todos os casos de medir o coeficiente do pré-determinado e do indeterminado, e portanto determinável. E ele utiliza esse critério para estudar a questão da astrologia. Então, ele segue, de modo geral, a orientação de Aristóteles, que diz que tudo o que se move no mundo sublunar é predeterminado pelos movimentos dos astros no céu. Tá certo? No entanto, no contexto antigo, greco-romano, esta ideia estava associada à divindade dos astros. E Santo Tomás de Aquino vê que não existe nenhuma prova disso. Ele diz que, olha, os astros que a gente vê são corpos, né? Eles não falam, não pensam, etc, etc. Então, eles são corpos. E, então, isso quer dizer que Deus move uns corpos através de outros corpos. E, evidentemente, o corpo maior prevalece. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.